sentar um pouquinho em casa, participando aí com a gente dessa reflexão. Hoje nós estamos no 12º domingo do tempo comum. Eu queria trazer para você aqui a problemática do anúncio do Evangelho, o que é que isso envolve. E gostaria de conversando com você, uma questão bem simples. Por que é que Jesus morreu jovem? Por que é que ele morreu com 33 anos e não morreu com 83 ou 90 anos? Por que é que ele não morreu de uma gripe? Por que é que ele não morreu atropelado por uma carroça romana? Ele morreu com 33 anos por um motivo. E esse motivo é bom que a gente tenha claro. Ele tinha um projeto de vida. O projeto de vida de Jesus era o projeto de vida do Pai para o homem, para o ser humano. Um projeto de vida de salvação, de libertação, de vida em abundância. Esse Jesus é o profeta do Pai no nosso meio. Ele é o profeta dos profetas. Ele traz um recado que é um projeto de salvação para o ser humano. Só que Jesus entra em confronto com aquilo que a gente fala de status quo, entra em confronto com uma situação do mundo, de homens, de mulheres, de autoridades religiosas, de uma própria visão da religião, e esse choque de Jesus com o mundo faz com que o mundo rejeite a proposta de Jesus, o mundo abomine a proposta de Jesus e condene Jesus à morte. Por isso Jesus morreu com 33 anos, bem jovem, 3 anos depois de começar a sua pregação, de começar o anúncio do Evangelho. Portanto, minha irmã, meu irmão, quando Jesus falava, se fizeram isso ao galho verde, o que não farão aos galhos secos, ele está entrando nessa problemática da liturgia de hoje. É preciso que os homens e as mulheres do Evangelho, é preciso que os batizados, profetas, reis, sacerdotes, é preciso que aqueles que anunciam o reino de Deus tenham presente que o mundo não gosta do projeto de Deus. O mundo tem valores que não são os valores do Evangelho. O mundo tem projetos que não são o projeto do Evangelho. O mundo tem ideias que não são as ideias do Evangelho. O mundo tem métodos, tem estratégias, tem relacionamentos que não são os do Evangelho. Jesus previne os discípulos que vão encontrar inúmeras dificuldades. E na verdade, quando nós conhecemos a história, sabemos que praticamente todos os apóstolos, exceto João, foram assassinados por causa do Evangelho. Todos praticamente. E se nós recuarmos para o Antigo Testamento, e a liturgia de hoje faz questão de nos trazer esse famoso profeta Jeremias, que profetizou mais ou menos 600 anos antes de Cristo, e ele de certa forma é o protótipo do homem que é envolvido por Deus, chamado por Deus para desenvolver uma missão, e essa missão lhe custa uma vida de sofrimento até ao último momento da sua vida. Um povo que o rejeita, um povo que o manda prender, um povo que o condena à morte, um povo que não aceita as suas palavras. E Jeremias está entre esse Deus que praticamente o obriga a pregar, o obriga a falar, que lhe garante que nunca vai abandoná-lo, e esse povo que o rejeita e que o empurra para a sarjeta ao ponto de praticamente o matar. E a ironia de Jeremias é que tudo aquilo que ele anunciava para o povo como castigo de Deus pelos seus pecados acabou acontecendo, e acabou acontecendo quase no finalzinho da vida dele. Ou seja, ele ainda experimentou, ainda viu, ainda constatou tudo aquilo que estava anunciando para o povo. Jeremias não está sozinho no Antigo Testamento, ele representa praticamente todos os profetas que enfrentam o rei, enfrentam o povo, enfrentam um jeito diferente de ver as coisas.
e principalmente se opor a Deus. Os apóstolos, os discípulos de Jesus vão enfrentar também isso. Duas coisas Jesus diz para os discípulos, e quem te avisa, amigo, é assim que nós falamos. Duas coisas ele diz: vocês vão enfrentar uma oposição feroz do mundo, porque o mundo não pode suportar a verdade, o mundo não pode suportar as palavras que vocês forem falar, anunciando e denunciando, denunciando e anunciando, demolindo e construindo. É isso que o profeta faz, denunciando o que é incompatível com o projeto de Deus, mas ao mesmo tempo anunciando a verdade, o reino de Deus de justiça e de amor. Vocês vão encontrar isso, mas vocês vão encontrar a certeza de que esse Deus nunca abandonará vocês. Vocês são muito mais valiosos do que os pardais. Não cai um cabelo da vossa cabeça sem que Deus saiba. Não temais os que matam o corpo, fala Jesus. Isso ficou comprovado ao longo da história, ao longo desses 2000 anos, quando homens e mulheres não negaram Jesus, ficaram firmes até o final. Isso no martírio, na condenação à morte, no suplício. Não temais os que matam o corpo, temei aqueles que mandam o corpo e a alma para o inferno. Essa advertência de Jesus vale para nós também. Nós hoje não temos fogueiras para nos queimar. Bom, pelo menos aqui no Brasil, nós hoje não temos condenação à morte por professar o nome de Jesus, mas nós temos outras coisas. Nós temos a indiferença, nós temos a calúnia, nós temos a rejeição até de empregos, nós temos hoje o aliciamento, o mundo que alicia os discípulos de Jesus, que promete coisas e coisas para que o discípulo negue os seus valores, os seus princípios. Hoje a perseguição, ela se reveste de outras formas, de outras maneiras. O mundo hoje é sedutor, e não são poucos aqueles que põem um pé em cada canoa e acendem uma vela para cada lado, e no final acabam caindo para o lado do mundo, que lhes oferece mais. Esses têm corpo e alma, coitados no inferno. Não temais os que matam o corpo, temei os que mandam o corpo e a alma para o inferno. Nós cristãos, não é só padres e freiras, nós batizados, profetas, sacerdotes, reis, temos que ficar muito atentos. No nosso testemunho, na nossa palavra, não é mais aquilo que rolava antigamente. Hoje existem métodos mais sofisticados para nos contestar, para nos seduzir, para nos aliciar, para nos rejeitar. E hoje é preciso ser muito inteligente, perspicaz, corajoso, viver uma vida em comunidade, porque sozinho fica mais difícil, para nós rejeitarmos e caminharmos em frente. Veja, minha irmã, meu irmão, o tema desse segundo domingo do tempo comum é um tema que se repete desde os profetas do Antigo Testamento, que se concretizou claramente na pessoa de Jesus e continua se concretizando nos homens e nas mulheres que levam a sério o ideal do Evangelho. Amém?